casos recentes de crianças que sofreram violência sexual trazem à pauta um tema que preocupa. Aqui no estúdio do Bom Dia eu vou falar mais sobre o assunto com a psicóloga do Centro de Defesa Marcos Passerini, Nelma Silva. Nelma, bom dia. Bom dia. Bom, Nelma, são casos que chamam a atenção, principalmente porque há uma repetição nessas atitudes, né? Aqueles que geralmente deveriam proteger são aqueles que muitas vezes agridem. Aí eu estou falando do aspecto que acontece da violência doméstica, às vezes vizinhos, né? Enfim, nós tivemos casos recentes sobre isso. Eu queria que você falasse sobre essas marcas, né? Essas consequências que a gente sabe, principalmente numa criança, né? Em fase de formação, o impacto que isso tem na vida, no futuro dessas crianças é muito grande, né? Bom dia, Adalberto. Bom dia aos telespectadores. Esse fator da violência contra crianças e adolescentes é algo que tem a ver com a cultura. Então, significa que a gente tem que ter ainda, né, um processo muito forte de conscientização das pessoas para não considerar uma criança ou um adolescente como um objeto seu, mas como um ser humano. E é isso que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os tratados internacionais e especificamente no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que abrange essa concepção de direitos, né, e de proteção integral às crianças e adolescentes. À medida que a sociedade brasileira ela entender que é um ser humano em desenvolvimento, vai tratá-lo então com uma conotação melhor, dando a ela as condições de se desenvolver bem. Você falou sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas a gente está vivendo tempos difíceis, né, onde alguns tratados, inclusive internacionais, estão sendo, enfim, esse aspecto não está sendo considerado, há uma avaliação no sentido de retrocesso nessa questão. O Centro de Defesa tem toda uma história, né, na questão da proteção, da garantia de direitos, né, faz o seu papel. Como é que vocês têm observado esse momento do Brasil em relação a essa questão dos direitos humanos? E aí, vou falar especificamente de criança e adolescente, já que isso é uma prioridade. A própria Constituição estabelece como prioridade, deveria ser. É uma preocupação de que hajam retrocessos, né? Por que é uma preocupação? Porque hoje nós já temos um avanço significativo em marcos legais e estruturação das políticas públicas. Então, reverter isso também não é fácil, mas a gente tem notado que os desrespeitos passam a crescer novamente e o descumprimento ele passa por isso, quando eu descumpro com aquilo que é uma legislação. Então é uma preocupação sim com o mundo e com o Brasil especificamente, da gente deixar de compreender que o direito do outro é igual ao meu direito e que nada faz com que um seja superior ao outro, né? Então, há sim essa preocupação da gente retomar uma pauta ética e cidadã de discussão das relações entre as pessoas, que nossas diferenças não nos tornem intolerantes uns com os outros, mas respeitosos com aquilo que é específico de cada um. Não, nós tivemos recentemente um caso de um idoso que foi acusado de abusar de uma criança de 11 anos, né? E nesse aspecto, hoje, você com o celular, infelizmente as pessoas registram alguns momentos que vale para denúncia, mas esse mesmo registro pode ser usado de forma negativa, revitimizando inclusive essas crianças. Queria que você falasse sobre esse aspecto, quer dizer, as pessoas compartilham esse tipo de conteúdo, né, que é crime, sabem inclusive que é crime, porque hoje é fácil ter essa informação, mas continuam compartilhando e algumas vezes utilizam o argumento de que não, eu estou compartilhando para você conhecer, para você ter essa informação. Eu também estou denunciando quando eu compartilho. Queria que você falasse sobre esse aspecto. Esse aspecto midiático, né, ele tem ressaltado no ser humano uma ansiedade muito grande. E é isso que tem levado as pessoas a achar, ao mesmo tempo, né, que ela está protegendo a sociedade porque deu ciência de um fator. Isso pode ser o contrário também, né, esse efeito. Então há uma grande preocupação, acho que hoje a própria mídia tem uma responsabilidade de trabalhar a sociedade no sentido de ver que notícia é essa que está sendo compartilhada. Não só uma mídia de grande porte, né, televisiva, mas todas as formas de informação. E as pessoas, elas tem a tendência a reproduzir, sim, isso é do ser humano, né? Como criança, como adolescente, nós reproduzimos os modelos e como adulto também a gente faz isso. É um alerta para toda a sociedade que ela deixe de compartilhar aquilo que é ofensivo,
para evitar que as pessoas também possam replicar esse tipo de informação. E a educação, ela poder assumir uma postura de trabalhar melhor o conteúdo dos assuntos para que crianças, adolescentes e professores eles tenham mais condições de formar as pessoas naquilo que é adequado para o seu dia a dia. Então, a educação ela é uma política muito importante na nossa sociedade. Eu creio que ela precisa ser mais capilarizadora de informações do dia a dia, né, do ser humano, não só matemática, ciência, mas ela também reproduzir aquilo que é saudável para a sociedade. Já que você falou sobre educação, os professores têm um papel fundamental também no sentido da denúncia de casos como esse, assim como os profissionais de saúde, não é? A rede tem funcionado, quer dizer, e essa informação chega também através desses profissionais que hoje estão mais conscientes do seu papel nesse sentido? Eu ainda vejo, né, e tenho constatado no dia a dia de trabalho que é necessário a educação e os professores que são um instrumento dessa educação ter um nível de envolvimento maior, no sentido de que essa escola ela possa preparar também as pessoas. Não significa dizer que ela vai substituir o papel da família, que geralmente é dito isso, não, mas a educação agora vai ser tudo. Não se trata apenas de ser tudo, se trata de, no contexto contemporâneo, a educação ela ajudar na formação das pessoas com aquilo que é mais saudável para o seu dia a dia. Acredito sim, os professores eles precisam adotar essa conduta de serem defensores de direitos humanos. Bom, a gente tem alguns números aqui do Disque 100, que é um instrumento importante de denúncia de participação da população. Vamos ver os dados? Nós temos números, olha só, de janeiro a junho de 2018, 64.245 casos. Isso aí falando do modo criança, adolescente, igualdade racial, enfim, existem vários casos envolvidos aí na questão da violação, nesse número total no Brasil, no Disque 100, que é um importante instrumento do governo federal. Em junho desse ano, o total de registro já chega a 8.581, só em junho até junho do ano passado, perdão, até 2017. Esses números são 2018. Vamos ver mais os números que nós temos aqui do Disque 100. Nós temos, agora sim, 2017, 84.049 casos. Desses casos, 3,10% no Maranhão. 2.064 casos de denúncias feitas no Disque 100 no Maranhão, relacionados aí sim, agora especificamente contra crianças e adolescentes. Né? São números altos que a gente precisa diminuir, não é, Nelma? Sim, agora o Disque 100 ele já teve uma expressão muito maior do Maranhão. O Maranhão chegou a ocupar o 3º lugar, o 5º lugar no ranking nacional de denúncias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso tudo foi fruto de um trabalho sistemático de informar a sociedade e orientá-la dos mecanismos de denúncia que ela podia acessar. E isso cresceu muito, o Maranhão teve um expoente muito grande de falar sobre esse assunto, foram décadas de trabalho com a sensibilização, o processo formativo, as campanhas, a estruturação dos serviços. Hoje a gente tem na capital maranhense um complexo de proteção à criança e ao adolescente, que é formado pela delegacia, é formado pelo Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública e o Centro de Perícia Técnica para Crianças e Adolescentes, em que pudesse também não só denunciar os casos, mas atender com qualidade esses casos denunciados. Esse centro de perícia só existe aqui em São Luís, né? Se salvo engano, aqui no Nordeste. Na estrutura que ele se encontra é aqui em São Luís, e agora o estado de Rio Grande do Norte também está estruturando uma proposta similar, porque passa pelas situações bem parecidas que o Maranhão vivencia. Então, a campanha faz com que as pessoas informem, né? E a política pública atender essa demanda adequadamente, isso é muito importante, porque só denunciar torna a vida de uma criança muito vulnerável a todas as informações que vão ser tratada no seu entorno e ela fica desprotegida, ela fica apenas com a vida dela exposta. Então, ter os serviços estruturados, os profissionais atendendo adequadamente e ela se sentir bem acolhida pela política pública é fundamental.
Vale lembrar que o Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de descagem gratuita de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, e bastando discar o 100, portanto. O serviço pode ser considerado como um pronto-socorro dos direitos humanos, pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes de modo a possibilitar, então, aí o flagrante. Quero agradecer aqui a presença da psicóloga do Centro de Defesa, Marcos Passerini. Nelma Dias, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Muito obrigada e que a gente tenha condições de atender as crianças com mais qualidade. Obrigado mais uma vez. Obrigada.